Parte 1. Caminho. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18. Capítulo 1. A mulher dos tempos atuais. Diz a lenda que um homem possuía 2 vasos. Um era bem velho, ultrapassado e cheio de rachaduras. O outro era novinho, intacto e em perfeito estado. Todos os dias, aquele homem percorria um caminho carregando os 2 vasos cheios de água. Porém, o vaso velho e rachado chegava do outro lado praticamente vazio, porque a água que ele continha vazava pelas suas rachaduras. Ao contrário, o vaso novo chegava do outro lado contendo cada gota que foi depositada nele no início do caminho. Um dia, o vaso velho, frustrado com o fracasso da sua missão diária, disse ao seu senhor: Mestre, todos os dias somos carregados em seus ombros, eu e o vaso novo, um de cada lado. Ambos têm uma missão: transportar água até o outro lado. Porém, vejo que eu não tenho conseguido atender às suas expectativas. A água depositada em mim não tem chegado ao outro lado do caminho. Sendo assim, coloco-me à sua disposição para ser descartado. Aquele homem imediatamente respondeu: Nem pensar. Aqui nessa casa não há nada descartável. O vaso novo e o vaso velho me são úteis. Sabe essas rachaduras que você tem? Percebi que a água vazava por elas, porém, esta mesma água regava o caminho por onde eu passava. No lugar da terra seca que outrora arranhava meus pés cansados, nascia grama macia e fresca. No lugar de um cenário desértico e caótico, flores começaram a brotar. Por causa da água que vazou, o caminho melhorou. Portanto, não há o que lamentar. Não há necessidade de comparação. Enquanto o vaso novo transportava intacta a água que eu depositei nele, você regava o caminho por onde eu passava, embelezando, trazendo sombra e tornando muito mais bela a minha caminhada. Nesta vida, não importa a idade do vaso, mas sim a sua função. Seja um vaso novo, recém-inaugurado, lindo e moderno, ou um vaso antigo, rachado e aparentemente ultrapassado, Deus jamais vai descartar você, mulher. Esteja pronta a ser utilizada pelo Senhor naquilo que Ele lhe propõe. Ele não descarta seus vasos, mas os reinventa. Deus jamais vai descartar você. Ser mulher é uma dádiva e, ao mesmo tempo, um desafio. Quando Deus criou a mulher e disse que ela seria uma auxiliadora idônea, Ele a dotou de uma capacidade de solucionar problemas aparentemente impossíveis. Acontece que aquilo que beira a impossibilidade é combustível na mão de uma mulher desbravadora. Não foi à toa que Deus a chamou originalmente de auxiliadora. No original, Ezer, cujo significado é alguém que auxilia o outro na hora da batalha. Dar uma assistência, encorajadora. Esses atributos são dedicados ao próprio Espírito Santo. Que eu saiba, não há nada de pejorativo em se parecer com o próprio Deus. Ele não nos fez subalternas, mas aliadas. Ele não nos fez inimigas, mas parceiras do homem. Deus nos criou para somar, não para subtrair ou dividir. Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Desde a fundação do mundo, a mulher foi considerada por Deus como solucionadora de problemas insolúveis. Deus a dotou de uma visão privilegiada sobre os fatos que a cercam. Aquilo que as pessoas chamam de sexto sentido, mas na verdade não passa de sensibilidade aguçada para enxergar não apenas com os olhos naturais, mas também com os do coração. Muito tem se falado sobre empoderamento feminino. Essa geração, alimentada fartamente por uma mídia tendenciosa e cumpridora de uma agenda maligna e cruel, gerada no inferno, tem imposto à mulher uma responsabilidade covarde em vista daquela que Deus planejou. Apesar de multifuncional, a mulher dos tempos atuais não tem dado conta da cobrança que lhe tem sido imposta. Vivemos a era da comparação e da exposição exagerada,
trazendo sobre os ombros das mais inseguras o peso de serem iguais ou melhores do que as outras. Temos visto uma geração de mulheres que se importam mais com os likes que recebem na internet do que com os abraços daqueles que verdadeiramente as amam. São mulheres que deixam de ser protagonistas da sua própria vida porque precisam viver uma vida que não é sua. Afinal, tudo o que importa é a aprovação da maioria. Essa dependência emocional de aprovação tem ocasionado inúmeras síndromes e paralisado o potencial de muitas auxiliadoras, geradas com propósito e chamadas para fazerem diferença na sua geração. Mulher, você foi convocada para uma guerra, mas não contra carne ou sangue. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Você não é inimiga do homem, mas parceira dele. Você não é um erro de Deus, mas fruto do seu propósito. Você é uma ideia brilhante de um Deus que a criou e depois se orgulhou de ter feito algo muito bom. Entenda a sua origem, o que você faz aqui e qual é o seu destino. Isso fará toda a diferença na sua história de vida. O empoderamento, no sentido de conscientização de que as mulheres devem assumir o seu papel na sociedade, é algo positivo e saudável. Nem precisamos de um bom senso aguçado para concordar, por exemplo, que foi um grande avanço para a humanidade as mulheres terem conquistado o direito ao voto. No Brasil, isso aconteceu em 1932, no governo de Getúlio Vargas, mas somente para as casadas, viúvas e com renda própria. Em 1946, o voto feminino passou a ser obrigatório. Em 1985, até mesmo as mulheres analfabetas conquistaram o direito de votar. Desde então, têm sido inúmeros os avanços, e com os avanços também vieram os excessos, como o feminismo, que já foi uma deturpação do empoderamento. As feministas começaram no século XIX lutando pelos direitos de contrato, direitos de propriedades, direito ao voto, direito à integridade do seu corpo, e até aqui tudo bem. Mas depois, elas passaram a lutar pelo direito ao aborto, como se o feto fosse uma continuação do seu corpo, só que não é. O feto é um ser tão independente da mulher que ele escolhe até o dia do seu nascimento. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Salmos, capítulo 139, versículo 16. Que fique bem claro que não foi o diabo quem empoderou a mulher, mas Deus, quando a chamou de solucionadora de problemas que ninguém mais poderia resolver. Ezer. Diante de um cenário caótico de tristeza e fracasso, quando Eva, a primeira de todas nós, escolheu o fruto do conhecimento do bem e do mal, perdendo assim todo o jardim, porque ousou usufruir de algo que Deus não lhe dera. O próprio Deus se dirige primeiro ao diabo, dizendo: Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Aparentemente, Deus colocou Adão e Eva sobre uma terra que já era habitada, mas não dominada por Satanás. Deus os empoderou com a habilidade de subjugá-la. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Até o dia do pecado original, o maligno rondava o nosso mundo, mas o mundo não jazia nele. Até que o pecado chegou, e com ele a legalidade de que Satanás precisava para atuar com fúria sobre a humanidade que Deus criou. Eva tinha poder para resistir ao pecado, mas também tinha a opção de experimentá-lo. E naquele momento de profunda vergonha e tristeza, mergulhada no seu próprio fracasso, Eva ouve de Deus a seguinte sentença misturada a uma promessa: O diabo será o seu inimigo para sempre, mas você vai gerar filhos, e um dia um deles vai derrotar Satanás.
Imagina o inferno se mobilizando para neutralizar os descendentes de Eva. Primeiro, usando a inveja de Caim para eliminar Abel. Pronto. Um estava morto, o outro era um assassino. Nenhum deles poderia destruir Satanás. Imagino Eva tendo filhos e pensando: qual deles será aquele que esmagará a cabeça da serpente? Creio que ela esperou que esse descendente se revelasse ainda nos seus dias, que, embora tenham sido muitos, não viram a chegada do Messias. As filhas de Eva dos tempos atuais não são tão diferentes assim daquela que as gerou. Ainda queremos o que não temos e temos a péssima mania de colocar o bedelho naquilo que Deus não nos deu. Aqueles que insistem naquilo que Deus não deu acabam perdendo algo que já lhes pertencia. A mulher original era feliz com o que tinha, porque usufruía da presença constante de Deus no seu jardim. A mulher atual corre tanto no seu dia a dia que não percebe que Deus está presente. A mulher original conversava com Deus todos os dias ao cair da tarde. A mulher atual vê o seu dia passar e, quando anoitece, nem percebeu que o dia acabou e não houve um diálogo, um momento de comunhão com o seu Deus e Senhor. Já imaginou um mundo no qual a tristeza é uma utopia e a felicidade uma realidade constante, quase palpável de tão concreta? Assim vivia Eva no jardim. E se eu disser a você que esse jardim ainda existe? E se eu disser a você que em Cristo Jesus fomos reposicionadas em seu jardim particular outra vez, um lugar espiritual que nos transporta de um mundo de total desespero e frustração para o centro do seu coração? Esse jardim existe e Jesus conquistou o nosso livre acesso a ele. Na verdade, esse jardim foi regado com o sangue que vazou de suas rachaduras. Não há mais nada que nos impeça de usufruir da presença gloriosa desse Deus, cujo perfume exala por todos os cantos desse lugar, regado e pavimentado por ele. Agora, a nossa alegria é possível outra vez, a despeito das perdas, dores e fracassos. Quando o apóstolo Paulo, divinamente inspirado, nos escreveu: alegrem-se, estava sendo impelido pelo próprio Deus a nos encorajar a uma prática que Jesus tornou possível outra vez. A mulher dos tempos atuais não precisa mais ser como ninguém. Ela só precisa saber quem ela é em Deus e nessa verdade se alegrar. A mulher dos tempos atuais não precisa entrar nessa corrida frenética por aprovação na medida em que ela já tem certeza do amor do Pai. Uma mulher verdadeiramente empoderada é uma mulher segura do amor de Deus. Não há mulher mais empoderada do que uma mulher amada. Uma mulher verdadeiramente empoderada é uma mulher segura do amor de Deus. Querida mulher moderna, saiba que a presença de Deus combina perfeitamente com a atualidade. Deus não está fora de moda, muito menos ultrapassado em seu conceito de felicidade. Ele foi, é e sempre será o motivo da nossa alegria, a beleza que enfeita a vida e o bom cheiro que perfuma o nosso jardim. Podemos ser modernas e santas. Podemos ser ousadas e graciosas. Podemos ser inteligentes e sensatas. Podemos ser felizes e realizadas apesar de tudo o que somos ou não somos, apesar do que temos e até do que perdemos. Podemos ser vasos brilhantes e novos ou antigos e rachados, mas nunca seremos descartáveis. Quem pode descartar os vasos que Deus escolheu usar? O que define o verdadeiro sucesso de uma mulher atual não é o quanto ela conquistou, mas o quanto ela suportou e as dores que ela superou. Aguente firme, mulher moderna, você chegou tão longe. E isso é apenas o começo do que Deus é capaz de fazer na vida de uma mulher de fé. Siga em frente, mulher dos tempos atuais. Siga pelo caminho que Deus traçou. Um novo e vivo caminho marcado pelo sangue de Jesus, o Filho perfeito de Eva, o Salvador da humanidade, aquele que não somente nos apresentou um caminho alternativo, mas se autodenominou o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho também é para você. Entre por ele e alegre-se, mulher dos tempos atuais.
Se você foi escolhida para carregar cada gota de água dentro de si, a fim de saciar a sede de quem está ali do outro lado do caminho, ou se foi separada para regar o percurso com suas lágrimas, o importante é que o dono dos vasos, aquele que não a descartou apesar de suas rachaduras, está disposto a caminhar com você até o outro lado. Então, alegre-se nisso, mulher. Seja grata por isso, pelo privilégio de fazer parte dos propósitos eternos de Deus. Você não é um vaso descartável. Deus conta com você no caminho.